Para fazer a leitura dos Salmos. Mais um domingo, graças a Deus, que nós possamos estar juntos. Então, os Salmos de hoje é o Salmos 13. Quem trouxe sua Bíblia pode acompanhar. E o salmista nos diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Aqui num contexto onde o salmista, o Davi, é perseguido por seus inimigos, ele clama ao Senhor, pois ele se sente, de certo modo, desamparado por Deus. Mas ele continua clamando, pois ele confia no Senhor e ele sabe que a alegria dos seus inimigos estaria em ele morrer, ele tropeçar. Mas Davi se alegra com a salvação de Deus e o livramento que ele traz para a sua vida. E muitas vezes nós nos encontramos em algumas situações em que nós clamamos a Deus e parece que nós não somos ouvidos. Mas, como nós podemos perceber nesses salmos, Deus não nos desampara. Ele tem cuidado de nós, Ele nos sustenta. Então, que nós nunca percamos a esperança, mas que nós possamos sempre confiar em nosso Senhor, porque Ele já nos livrou outras vezes, vai continuar nos livrando. Ele é muito gracioso conosco, mesmo nós não merecendo. Ele tem cuidado de nós e nos cuidará para sempre, amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos por mais um domingo, pela tua palavra, pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão em casa, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que nós possamos sempre confiar em Ti, Deus, que mesmo, Senhor, nós vindo a vacilar na fé, nós estando fracos, clamando a Ti, Senhor, e muitas vezes achando que o Senhor não nos escuta, Deus, mas que nós possamos permanecer firmes, Senhor, na Tua palavra. Que nós possamos permanecer firmes na fé, Senhor, que foi nos ensinada. Que nós possamos confiar em Ti grandemente, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Nós confiamos em Ti, Senhor, confiamos na Tua graça, confiamos na Tua misericórdia, Senhor. Confiamos no sacrifício do Teu Filho Jesus para o perdão dos nossos pecados. E nós te pedimos, Senhor, nos livra, Senhor, nos livra de toda tentação, nos livra de todo mal. Nos livra, Senhor, daqueles que nos perseguem, Senhor. Que nós possamos dormir tranquilos, Senhor, que nós possamos descansar em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa
presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos de todo o nosso coração, porque o Senhor é bom. Que alegria, que privilégio, que felicidade, Senhor, é estar cultuando, reunido com os irmãos. Que alegria isso, Senhor, poder participar do culto, poder participar da pregação, dos cânticos e da palavra, da ceia. Muito obrigado, Senhor. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso é extraordinário para a nossa alma, para a nossa vida. Isso nos alimenta, isso é a nossa vida. Nós louvamos, bendizemos e exaltamos o nome do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Antes de nós sentarmos, meus irmãos, eu quero ler novamente o versículo, que nós lemos semana passada, que está no capítulo 15 de Apocalipse, verso 4. Apocalipse capítulo 15, verso 4. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Quem não temerá? Aliás, vamos ler do verso 3 em diante. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações.
Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós temos falado sobre o significado, né, do Apocalipse. E quando nós chegamos no capítulo 15, a gente vê os sete flagelos. A gente já viu, né, as 7 trombetas, que são os juízos de Deus lançados ao mundo sobre a história. E agora a gente vê os 7 flagelos, ou as 7 taças, chamadas 7 taças da ira de Deus, que são a mesma coisa, né, o mesmo acontecimento das 7 trombetas, porém, de um ponto de vista de juízo sobre todas as nações e toda a história. Então não é um acontecimento que ainda vai vir no futuro. Por exemplo, no verso 12 fala que a 6ª taça foi derramada sobre o rio Eufrates, as águas do Eufrates secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, da China, do Japão, ou seja, do Oriente. Mas todo mundo sabe que o rio Eufrates não precisa secar para que isso acontecesse. Hoje se vem de avião, se vem de navio, muito rápido. Então não são coisas que vão acontecer e nem literais, são símbolos dos acontecimentos mundiais do juízo divino. Então, do capítulo 15, né, que fala sobre os flagelos de Deus, sobre a ira divina, que significa cada flagelo e cada trombeta, significa os juízos de Deus sobre as várias áreas da história da humanidade, no mar, na terra, sobre os reis. Isso não é um acontecimento futuro, mas é um acontecimento paralelo à história da humanidade. E nos últimos 2 domingos eu falei que a gente não pode desprezar a seriedade do juízo divino, tanto individualmente quanto para uma nação e para uma história. Tudo que vai passando, meus irmãos, vai sendo consumido pelo juízo divino. E o capítulo 16, aliás, o capítulo 17 e 18, que fala da queda da grande meretriz, da queda da Babilônia, muitas pessoas atribuem a Roma, na verdade, a grande meretriz, a grande Babilônia, é a cidade de Jerusalém, que sempre, desde a antiguidade, matou os profetas. O próprio Jesus disse, Jerusalém que mata os profetas, apedreja os que te foram enviados. Então, a destruição da grande Babilônia nada mais é do que a destruição da cidade de Jerusalém, quando Roma destruiu, incendiou Jerusalém, e por 300 anos Jerusalém foi morada, né? Como Isaías profetizou que Babilônia seria morada dos chacais, por 300 anos quase, Jerusalém foi uma tapera, digamos assim, um local abandonado, onde moravam mendigos, enfim, passagem apenas de mercadores. Somente quando Constantino, rei, né, de Roma, imperador de Roma, ele se torna um cristão, ele e a sua família se tornam cristãos. A mãe e a esposa de Constantino, elas fazem um movimento para revitalizar Jerusalém, digamos assim. E então Constantino libera uma grande verba para construir catedrais cristãs em Jerusalém, e também incentiva cristãos que queiram ir morar em Jerusalém, e o império dá todo o suporte. Jerusalém se torna, então, novamente uma cidade grande, uma cidade potente, e a igreja de Jerusalém, os cristãos de Jerusalém, as igrejas de Jerusalém se tornam das 4 maiores igrejas mais importantes da época, por obra do imperador Constantino. Então, a queda da Babilônia, além de ser a queda de Jerusalém, significa também a queda da cultura universal, né? O juízo sobre a cultura universal. E a partir do capítulo 19, é a vitória total da fé dos cristãos, é a vitória final.
E quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém e Satanás preso, né, apesar de que muitos interpretam isso de uma forma literal, né, tem até a questão do milênio, se vai ser 1000 anos na Terra, se é espiritual, tem a questão do pós-milenismo, né, que dá uma vitória para a igreja nos últimos dias. Mas, na verdade, meus irmãos, esta vitória, o que o autor do Apocalipse está falando aqui, isso tem muito a ver conosco, e a vinda da Nova Jerusalém nada mais é do que a realidade do cristianismo no mundo. A Nova Jerusalém é a igreja que desceu do céu. Quando Jesus ressuscitou, a igreja estabelecida, ela desce do céu, ataviada como noiva para o noivo. Então, a Nova Jerusalém é a igreja. Eu já preguei várias vezes aqui, principalmente quando a gente falou lá em Levítico, né, a vitória sobre o dragão, a vitória sobre Satanás é a vitória do cristianismo, da vida cristã, de Jesus sobre o diabo. E a Nova Jerusalém é a igreja. Então, faz anos já que eu digo isso. O diabo foi vencido. Alguns acham que durante 1000 anos o diabo vai ficar amarrado, mas na verdade o que nós entendemos é que o diabo já está vencido, já está amarrado na vida daqueles que servem a Deus, na vida daqueles que são cristãos. Então a Nova Jerusalém não é uma coisa que vai ser futura, mas é uma coisa presente. O Senhor já é o nosso Deus. Quando diz aqui que no capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Também vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Isso é a igreja a qual nós pertencemos. Aí depois vai dizer que é a cidade santa, ali habita a glória de Deus já habita em nós, já habita conosco. Ali as doenças serão curadas, nós já somos curados. Ali não haverá mais templo, já não há mais templo, o Senhor é a nossa luz. Na praça da cidade há a árvore da vida, Jesus é a nossa árvore da vida, é a igreja. Porém, meus irmãos, é uma realidade parcial, porque a verdadeira glória ainda está por vir, mas já começou. Nós já estamos na Nova Jerusalém, porém, ela ainda vai ser plena na volta do Senhor Jesus Cristo, porque por enquanto nós já participamos da vida eterna, nós já estamos na Nova Jerusalém, nós já estamos nessa realidade, porém, esta plenitude vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então nós moraremos, digamos assim, literalmente com Ele, na cidade santa, na qual nós já estamos. Porém, quando o Senhor Jesus voltar, isso vai ser pleno, isso vai ser total, isso vai ser sem a presença do pecado, sem a presença do mundo, sem a presença da morte. Por exemplo, agora nós já vencemos a morte, porque se nós morrermos aqui, nós já vamos estar na glória do Senhor totalmente. Então, quem morre, por isso o Apocalipse diz, bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque as suas vestiduras serão lavadas, andarão de vestiduras brancas. Aqueles que morrem já começam a experimentar esta plenitude. Então, o que agora é em parte, a Nova Jerusalém é em parte, logo quando o Senhor Jesus Cristo voltar na parousia, tudo isso vai ser pleno, vai ser real, vai ser maravilhoso, vai ser total, porque o que nós estamos fazendo aqui é que a gente já pertence a Deus, nós já estamos na presença total do Senhor, já desfrutamos da eternidade, porém ainda lutamos contra o mal, ainda lutamos contra o pecado, ainda estamos vivendo essa realidade numa cultura pecaminosa, mas isso é uma realidade nossa, porque se a gente olhar o pensamento daqueles cristãos mártires do primeiro, segundo, terceiro século, eles não pensavam assim. Eles achavam que a cultura secular, a cultura do mundo, era apenas uma oposição a eles, mas eles não tinham nada a ver com aquilo. Então, por isso que Paulo disse, se eu morrer
para o Senhor eu morro, se eu viver, para o Senhor eu vivo. Esta é a mentalidade cristã. E por isso que era tão fácil morrer, era tão simples morrer por Cristo, era tão simples morrer pela fé. Isso por muitos séculos, meus irmãos, isso muitas décadas, muitos séculos, isso era a alegria do cristão. Se eu morrer, eu estarei com o Senhor, porque nós já somos da Nova Jerusalém, já estamos nela, porém, por enquanto, falta Deus, e não nós, eliminar esta realidade profana de uma cultura totalmente secular. Por isso que o cristão, ele não pode fazer parte, se conformar com esta cultura secular. Agora, como a gente vai viver isso? Como a gente vai viver isso? E eu quero trazer para vocês esse final, né, aqui esse resumo, a partir desse versículo que eu falei domingo passado: quem não temerá e não glorificará o teu nome ao Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A grande pergunta é: como viver? Como tem pessoas que conseguem viver sem esta adoração? Estou falando cristãos. Como que cristãos conseguem viver sem essa adoração? E a grande pergunta é: como viver neste mundo? E tem muita gente com medo. Tem muita gente com medo de comunismo, tem muita gente com medo de totalitarismos, de ateísmos, tem muita gente com medo de uma cultura, né, de sexismo, que parece que está vindo como uma... Sexismo não, de sexualidade deturpada, parece que está vindo como uma avalanche. Se a gente, a não ser que a gente tenha a sorte de ver algum filme, alguma série mais séria, mas quase todos, né, incentivam adultério, pornografia, poliamor, a divulgação disso, a propaganda disso é um negócio muito grande, e ser um marido fiel, uma esposa fiel, criar filhos, ter uma vida normal, cada vez mais a gente enfrenta uma propaganda contra. Até mesmo entre cristãos a pergunta é para que casar? Né? Casar. Quando eu era adolescente, essa pergunta já se fazia. Eu sempre ouvia o pessoal comentar: casado é quem vive bem. Claro, a gente já estava influenciado pela cultura, né, dos anos 60, daquela revolução toda, né, que marcou os anos 60, 70, 80, 90, e hoje já não é mais nenhuma cultura assim, já é uma cultura majoritária, né, nas famílias. E outro dia alguém me disse, que a gente comentando, né, que desde que nossos filhos são crianças, a gente avisou: quando vocês tiverem idade para namorar, vocês não vão namorar, se beijar aqui dentro de casa, dormir junto aqui dentro de casa, né? Vocês não vão se agarrar aqui dentro de casa, não vão. E desde que aí alguém disse: mas isso não funciona mais. Mas tem que funcionar. Para nós que somos cristãos, precisa funcionar, né? Adulterar é abominável diante de Deus, cobiçar é abominável diante de Deus, solteiros dormirem juntos é abominável diante de Deus, é pecado. A pornografia é abominável diante de Deus. Mas muitos têm medo, né, que essa cultura se torne majoritária, e alguns estão dizendo, né, que daqui um pouco vai ser algum casal hétero que estiver, por exemplo, de mão dada na rua, sentado numa praça, vão ser denunciados. Olha, eles estão fazendo coisa errada, eles estão sendo discriminatórios, eles estão discriminando, porque alguns dizem que no futuro o contrário é que vai ser o normal, e ter um casal normal, hétero, assim, vai ser uma coisa muito errada, muito escandalosa para a sociedade. Mesmo que isso aconteça, meus irmãos, se nós fôssemos cristãos do primeiro século, segundo século, nós não estranharíamos isso, porque eles viviam isso. Vocês sabem que na cultura romana, na cultura grega, quem estuda um pouco sobre isso vai ver que não existia
fidelidade entre os casais, não existia, aliás, era muito pouco, principalmente entre as classes médias e altas. Entre os pobres até que existia essa fidelidade, a monogamia, mas entre a idade média, entre a classe média e classe mais alta, todo mundo, né, os casais se trocavam, homem dormia com homem, mulher com mulher, normal, na cultura romana e grega isso era totalmente normal. Meninos adolescentes, né, fazendo sexo com homens mais velhos, ou mais velhos com meninos adolescentes, na cultura grega, entre os mais ricos, né, isso era totalmente normal, fazia parte de uma certa educação dos meninos. Meninas com 10, 12 anos já viravam concubinas, já eram levadas para morar com nobres, com reis. Isso era comum na maioria das culturas, e por incrível que pareça, a cultura mais monogâmica que existia era a do Egito, né? Do Egito, que era uma cultura assim, muito monogâmica, pelo que a gente tem estudado. Mas para o cristão primitivo, meus irmãos, foi o apóstolo Paulo, foi o cristianismo que começou, porque até entre o judaísmo havia uma certa liberalidade ainda em algumas áreas para ter várias mulheres, os homens ter várias mulheres. As mulheres não poderiam ter vários homens, mas os homens poderiam ter várias mulheres. Na cultura grega e romana, já não. As mulheres poderiam ter mais homens, os homens poderiam ter mais mulheres, era direitos iguais, né? Se um pode, o outro também pode. Mais ou menos o que está hoje, né? Voltando assim, com tudo, para se tornar popular. Mas, para o cristianismo primitivo, o apóstolo Paulo e o cristianismo vai dizer: um homem precisa ser só de uma mulher e uma mulher precisa ser só de um homem. Sexo entre solteiros é pecado por causa dos mandamentos. Sexo entre pessoas não casadas, sexo extraconjugal, tudo isso é pecado, e o homem precisa ser marido de uma só mulher e a mulher esposa de um só homem. E a única coisa que quebra isso é a morte de um dos cônjuges, porque aí sim aí a aliança é quebrada. E o adultério, em caso de adultério, por causa da misericórdia de Deus, né, pode haver o divórcio e talvez um novo casamento, mas via de regra, a única coisa certa mesmo é a morte para separar o casal. Qualquer outra coisa, por exemplo, se um homem é muito ímpio e uma mulher é muito santa, mas se aquele homem concordar com a mulher, de ela continuar indo à igreja, cultuando a Deus, ela pode continuar com o homem, porque por mais ímpio que ele seja, a santidade da mulher santifica o homem. São essas leis, meus irmãos, que... só que isso era uma loucura para os romanos e para os gregos, uma grande loucura. Então, os cristãos daquela época, eles não se escandalizariam, né? Porque eles não eram majoritários. Por que a gente estranha? Porque a gente achou que a gente era majoritário, né? E nós nunca fomos majoritários, na verdade. O cristianismo prático, bíblico dos mandamentos nunca foi o majoritário, porque mesmo entre cristãos há adultérios, mesmo entre pastores sempre houve adultério, sempre aconteceu. E o que eu quero perguntar hoje para vocês, meus irmãos, é como, né, nesses últimos tempos aqui, difíceis culturalmente falando, como nós vamos enfrentar isso? E a minha pergunta é a seguinte: quem não temerá? A gente fica espantado, meus irmãos, ainda com essa realidade que muitos cristãos abandonam a devoção. Quem fazia devocional não faz mais. Com a desculpa, às vezes, né, de cansaço, de estresse, que está estudando, não faz mais devocional. O casal não faz mais devocional. O casal não faz mais devocional junto. A família não tem mais o tempo devocional, o homem não tem mais o tempo devocional, a mulher não tem mais o tempo devocional, não tira mais, ou porque está com cansaço da mídia, né, da internet, de filmes, de série. E, por aquilo que pareça, isso vai tirando a espiritualidade da pessoa, isso vai tirando
a concentração da pessoa, vai tirando a espiritualidade, vai tirando a alma devocional da pessoa, vai morrendo. E o que eu quero chamar vocês, meus irmãos, tanto vocês que estão aqui como aqueles que estão em casa, e vão ver depois essa palavra pelo YouTube, irmãos, a maneira correta de viver a vida e de aguardar a volta do Senhor é como se estivéssemos, porque estamos na Nova Jerusalém, desfrutando plenamente da presença de Deus, plenamente. E a Bíblia diz que eles adorarão face a face pelos séculos dos séculos, mas é isso que devia ser feito, adorar o Senhor o dia inteiro, como se face a face diante do Senhor estivéssemos, porque estamos. A grande questão é que a gente separa, né? Quando eu estou trabalhando, quando eu estou estudando, eu não estou adorando. Quando eu estou, enfim, fazendo as minhas funções seculares, eu não estou adorando. Mas não é isso, meus irmãos. Nós precisamos voltar a pensar de uma forma integral, ou seja, esteja onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo, eu estou na presença de Deus, eu estou diante do Senhor, diante de Jesus. O Senhor Jesus está diante de mim, eu estou diante dos anjos, eu estou diante do trono de Deus, eu estou adorando face a face, eu não preciso esperar o domingo, o tempo para adorar a Deus. A minha vida devocional precisa funcionar diariamente. O problema também é que houve uma ideia pietista também no decorrer do tempo, principalmente entre uma cultura mais pentecostal, talvez, de que a oração precisa dobrar os joelhos, ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, orando, clamando, às vezes gritando, às vezes chorando, vai chorando, já me chora, tipo isso, né? E aí aquele momento ali é devocional, quando a gente precisa voltar a pensar o seguinte: não é aquele momento ali que é devocional, talvez aquele momento nem seja devocional, talvez aquele momento seja apenas uma exibição para si mesmo, um descarrego de consciência de que eu estou na presença de Deus, quando que o desfrutar da presença de Deus deveria ser diário. Eu estou fazendo comida, eu estou no banheiro, eu estou tomando banho, eu estou fazendo sexo com a minha mulher, com o marido, enfim, esses momentos todos são momentos de adoração a Deus, tanto que a gente sempre diz, eu sempre digo que só pode fazer sexo legítimo aqueles que são casados, porque só os casados, antes, durante e depois, podem glorificar a Deus pelo que estão fazendo. Quem não é casado não pode glorificar a Deus antes, muito menos durante, muito menos depois, porque sabe que estão fora, né, da verdade e do conhecimento divino. Então, por que o relacionamento sexual entre um casal é santificado? Porque antes eles podem glorificar a Deus, durante eles podem glorificar a Deus, e depois, claro, ninguém vai parar para começar a glorificar a Deus, mas depois eles podem glorificar a Deus também, porque é um ato santificado pelo Senhor, como qualquer outro, como se a gente tivesse... graças a Deus vou tomar um banho, graças a Deus pela água do banho, depois de tomar um banho, graças a Deus, comida, graças a Deus pela comida, graças a Deus pelo que eu estou comendo, graças a Deus pelo que eu comi, um passeio, graças a Deus porque eu vou poder fazer isso, né? Graças a Deus porque eu estou fazendo, graças a Deus pelo que eu vou fazer. Irmãos, essa consciência de devoção permanente, da vida total, isso que significa adorar a Deus, isso que significa cultuar a Deus. E a cultura vai cair, assim como Jerusalém caiu, a besta vai cair, assim como caiu, como nós temos aprendido. Satanás solto, amarrado, a gente já venceu Satanás, porque para nós ele está derrotado. O inferno, lago de fogo, onde os ímpios serão lançados, não importa o que seja e como seja, né? Se vai ser eterno no tempo de duração ou se vai ser uma extinção, não importa, porque para nós o inferno já é uma realidade que não nos ameaça, que nós não vamos mais para o inferno, porque o Senhor já nos salvou. O Senhor já nos salvou, e para nós Satanás não é uma ameaça, porque ele já foi vencido na nossa vida, desde o momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E a Nova Jerusalém, que nós aguardamos que ela venha, na verdade ela já veio, nós já estamos nela, só aguardamos que ela seja plena, com a presença
eterna do Senhor conosco e nós com Ele, e sem a presença do mundo, do pecado e da cultura pecaminosa. Deus nos abençoe, meus irmãos, que a gente consiga viver, e quem está frio e quem esfriou devocionalmente, volte a praticar, porque é dessa maneira que aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos participar da ceia. Senhor Deus, muito obrigado pelo culto, obrigado, Senhor, por tua presença gloriosa, maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque agora nós vamos participar da ceia, que tanto vai nos alimentar, que tanto vai nos renovar. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Amém. Amém. Vamos participar da ceia, meus irmãos. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, sua glória vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, faço isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pelo pão. Te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, e porque é uma alegria, é uma felicidade para a nossa alma, é uma realização da nossa alma, é um desfrute da nossa alma, participar do corpo e do sangue do Senhor, participar da ceia todos os domingos. Isso nos alimenta, isso nos renova, isso é glorioso, isso é maravilhoso, Senhor. Agora, Senhor, eu te peço, renova a nossa alma, renova a nossa vida, a felicidade, Senhor, a alegria da salvação, para que possamos glorificar o Teu nome, porque nós somos Teus, nós te pertencemos, somos de Cristo, somos salvos, e por isso nós te exaltamos, por isso nós te glorificamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como, meus irmãos, o pão. E agora bebam em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por teu amor. Muito obrigado por tua bondade, por tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor. Quantas dádivas, Senhor. Quantas bênçãos temos recebido de Ti. Quantas provisões, Senhor, quantas provisões. Que alegria, que maravilha te servir. Estar diante de Ti, dia após dia e domingo após domingo.
Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado por este culto. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Te exaltamos, Senhor. Muito obrigado por teu amor, por tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por tua bondade. Muito obrigado por tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus te damos graças. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Os irmãos, fiquem mais 2 minutos para os anúncios finais.